Será que as coisas são como nós percebemos? Será que elas são exatamente como elas aparecem aos nossos sentidos? Ou melhor, será que é possível a gente conhecer alguma coisa da realidade com segurança? Conhecer alguma coisa do mundo externo? Essas são perguntas que nós fazemos em filosofia, num ramo chamado Teoria do Conhecimento. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar e hoje a gente vai falar aqui de um assunto que diz respeito à filosofia da percepção. Que basicamente é perguntar, será que é possível realmente a gente conhecer alguma coisa do mundo externo, alguma coisa da realidade com segurança, usando os nossos sentidos, usando a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, enfim, as nossas características sensíveis, aqueles instrumentos que nós usamos para conhecer o mundo, no caso, os nossos órgãos dos sentidos. E a gente tem, de fato, uma tendência muito forte a acreditar que as coisas são realmente como elas nos aparecem. Por exemplo, eu tenho uma tendência muito forte a acreditar que essa parede que está aqui atrás de mim é azul, que ela tem uma determinada tonalidade de azul ali, assim como eu tenho ali uma convicção praticamente que esse livro que está aqui atrás de mim, da esquerda para a direita, o segundo ali no caso, ele é um livro vermelho, ou eu tenho a convicção de que essa caneta aqui é uma caneta azul, tá? Por esse motivo, a gente tem realmente uma inclinação, uma tendência para acreditar que os nossos sentidos permitem a gente conhecer a realidade tal como ela é. E basicamente é por isso que a gente forma essa crença de senso comum mesmo bem forte chamada realismo ingênuo, que é a crença de que os objetos possuem exatamente as mesmas características que nós percebemos, ou que eles são exatamente como nós percebemos eles pelos nossos sentidos. Ou formulada como uma posição filosófica sobre o nosso conhecimento do mundo externo, isso poderia ser chamado de realismo direto. O meu contato com a realidade externa se dá diretamente pelos meus sentidos. E esses exemplos que eu dei aqui parecem muito óbvios, de fato eles são bem óbvios, né? Só que tem alguns casos que eles mostram pra gente aquilo que os filósofos chamam de erros de percepção. Então os estudiosos que se preocupam com o conhecimento, eles falam que, às vezes, a nossa percepção simplesmente pode nos enganar, os nossos sentidos nos enganam. Como acontece, por exemplo, quando eu mergulho um cabo de vassoura numa piscina e aquele cabo vai aparecer, por exemplo, aos meus olhos como se ele fosse algo deformado, como se não fosse ali um cabo retinho, normal, sem defeito nenhum, como se ele fosse deformado, se ele tivesse um tamanho diferente do que ele realmente tem, um comprimento diferente do que ele realmente tem. E esse é um exemplo bem básico de um erro de percepção. Ou também, por exemplo, quando a gente olha, vamos supor que nessa sala aqui onde eu estou gravando esse vídeo, eu colocasse uma luz de LED, uma lâmpada de LED. Ou uma lâmpada qualquer ali que fizesse com que essa sala ficasse com uma tonalidade de azul, por exemplo. E eu ia olhar para aqui para a parede, eu ia olhar depois para o sofá que está ali no canto, para as coisas aqui que são brancas ou que tem uma tonalidade branca, e eu ia enxergar tudo isso como se tivesse uma tonalidade de azul, como se as coisas fossem azuladas. E não é que de fato elas são azuladas, mas elas estão aparecendo assim à minha visão, à minha percepção, desse jeito por conta dessa lâmpada, com essa determinada tonalidade que eu coloquei aqui na minha sala. Então, esses são exemplos onde as coisas não possuem as características que nós percebemos e, portanto, são erros de percepção. Erros, no caso, produzidos pela minha visão. Ou melhor, são situações onde os objetos, na realidade, são diferentes da maneira como a minha visão os apreende, da maneira como eu os conheço pela minha visão. E basicamente esses erros de percepção são o que os filósofos chamam de o problema da ilusão, que é quando nós percebemos objetos da maneira diferente como eles são na realidade. E tem ainda outro problema que é chamado problema da alucinação, que é quando eu percebo um objeto que na verdade nem existe na realidade. Como, por exemplo, estou aqui, eu tenho a percepção que eu vi um vulto ali na porta, ali atrás, ou enfim. Só que veja que interessante, se realmente as coisas fossem da maneira como a gente percebe, não seria possível a gente se enganar, não seria possível a gente ter esse tipo de erro de percepção. E aí que a gente vê que essa ideia, essa tese do realismo direto, ela tem alguns problemas, ela tem algumas limitações. E é por isso que os filósofos propuseram outra teoria para explicar o nosso conhecimento do mundo externo, que ficou conhecida como realismo indireto, ou seja, o nosso conhecimento do mundo externo, ele se dá indiretamente pelos nossos sentidos. Nós não temos contatos com as coisas diretamente do mundo externo,
mas nós temos um contato indireto por meio da nossa visão, por meio do nosso tato, por meio dos nossos sentidos em geral. Isso significa que é como se fosse assim: existe entre o objeto externo, o objeto do mundo externo, e a minha visão, por exemplo, e o objeto que eu estou enxergando, existe um objeto de natureza mental que é aquilo que eu percebo. E às vezes a característica desse objeto de natureza mental, que é o objeto que eu estou percebendo, ela é diferente das características do objeto real. É por isso que acontecem esses erros de percepções, ou essas situações em que às vezes eu percebo um objeto que nem existe na realidade, ou que as características dele reais são diferentes da maneira como ele aparece à minha visão, por exemplo. E aí, basicamente, algumas vezes os objetos de fato são da maneira como nós percebemos, e aí existe um conhecimento de fato do mundo externo, da parte dos nossos sentidos, e às vezes eles são diferentes, que é quando ocorrem os erros de percepção. É por isso que essa teoria do realismo indireto permite com que a gente enfrente, com que a gente vença essas objeções, né, do problema da ilusão, do problema da alucinação, para explicar o nosso conhecimento do mundo externo. Só que ela levanta outro tipo de problema que eu vou falar no próximo vídeo aqui da série, que é chamado O Problema do Ceticismo sobre o Mundo Externo. Se depois vocês quiserem dar uma olhada no vídeo do Bruno, ali na série sobre metafísica, o vídeo que ele fez sobre realidade, falando de ilusão também, de ficção, acredito que vai ajudar bastante também, né? Esse vídeo aqui, na verdade, aprofunda algumas coisas que ele já falou naquele vídeo, e enfim... Vejam os nossos próximos vídeos da série, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e vejam as nossas referências.